uma urgente necessidade de conhecer o papel, a pessoa e a obra do Espírito Santo em nossa vida. Então, estude outros livros e eu sei que sua vida vai ser poderosamente abençoada. Antes de irmos para o texto bíblico, mais uma vez vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de, quase concluindo essa série sobre o Espírito Santo, estarmos mais uma vez na Tua casa para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Santo Deus, ninguém é capaz de falar sobre o Espírito Santo, a altura de quem é a pessoa maravilhosa, a obra maravilhosa e grandiosa do Espírito Santo. Mas, se o Senhor nos permitiu conhecer, através da Bíblia, o Santo Espírito, ajuda-nos a compreender um pouco mais da sua atuação em nossa vida essa noite. Abre os nossos olhos espirituais, perdoa os nossos pecados e nos faz desfrutar essa noite da certeza e segurança da Tua presença. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Se eu perguntasse para cada um de vocês essa noite o que mais lhe impressiona em Jesus Cristo, eu acho que dificilmente nós teríamos uma resposta repetida. Eu acho que as respostas de um outro ou de outra maneira iriam variar, porque quem é Jesus Cristo é profundo, amplo e quase imensurável. Mas uma das características que mais me chama a atenção em Cristo é o que está descrito aí em Mateus capítulo 7, quando ele terminou o Sermão do Monte, e o texto bíblico diz assim, verso 28, Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, o Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na língua que a Bíblia foi escrita, existem duas palavras que o evangelista Mateus poderia ter usado para autoridade. Uma é aquela autoridade de função. Um juiz, ele tem autoridade por causa da função dele. Mesmo que na vida particular dele ele seja incoerente, mesmo que ele pregue uma coisa e viva outra, mas pela função de juiz ele tem autoridade, pela função de policial, de delegado, ele tem autoridade. Então, uma palavra para autoridade é a palavra de autoridade pela função. A outra palavra de autoridade é autoridade pela coerência. E o evangelista usou essa segunda palavra para dizer, Jesus ensinava não como os escribas, que ensinavam de um jeito e viviam de outro. Jesus, ele ensinava como quem tem autoridade, em outras palavras, como alguém que vive aquilo que está pregando. Essa é uma das características mais impressionantes da vida de Cristo. A coerência com que ele vivia aquilo que ele ensinava. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para imitar o caráter de Cristo. Em outras palavras, a vida cristã tem que ser uma vida de coerência entre o que eu prego e o que eu vivo. Quer ver um outro exemplo disso na vida de Cristo? Atos capítulo 1. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 1. O livro de Atos foi um presente que Lucas deu para um homem. Atos deu esse livro de Atos de presente para Teófilo, e ele escreveu na introdução isso, mas ele escreveu uma coisa bonita aí, Atos capítulo 1, verso 1. Diz assim, estas coisas escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Sabe o que é isso? Coerência. Nós somos muito bons de ensinar, mas somos péssimos para fazer. Jesus não. Aqui diz que Jesus, ele fazia e ensinava. Em outras palavras, aquilo que ele ensinava, primeiro ele fazia. Aquilo que ele queria que as pessoas fizessem, primeiro ele vivia. Ele não ensinava sobre perdão, ele perdoava. Ele não tinha um sermão sobre o amor, ele amava. Ele não tinha um sermão sobre oração, ele orava. Então, a vida de Jesus era uma vida de coerência. E nós temos que, no mínimo, admitir que, em muitas maneiras, de diversas maneiras, a nossa vida cristã tem sido uma vida medíocre pela incoerência.
Nós temos que admitir que nós não temos relevância como deveríamos ter no mundo, porque nós sabemos o que fazer. Ninguém precisa chamar um homem cristão à igreja para dizer que o adultério é destrutivo. Ele já sabe disso. Ninguém precisa chamar uma pessoa na igreja para dizer que a crítica, que ser ácido, que ser crítico, não é uma atitude cristã. O cristão já sabe disso. Ninguém precisa chamar uma pessoa na igreja para dizer você precisa buscar a Deus todo dia. Nós já sabemos disso. A grande questão é que nós temos uma distância muito grande em muitos aspectos da nossa vida entre fazer e ensinar. Entre fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. E hoje à noite eu quero falar com vocês sobre a vida coerente do cristão, a semelhança de Cristo, viver aquilo que eu sei que devo viver. E a grande tragédia, meus irmãos, é que nós achamos que a vida cristã, ela deve ser vivida para fazer coisas corretas com minha força. Quando, na verdade, nós vamos estudar essa noite, que quem me ajuda a ser coerente é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita o crente a ter uma vida coerente. Não é esforço próprio e não é realização própria. Eu lembro que quando Glenda, minha filha, era pequenininha, a gente deu um potinho de açaí para ela, ela foi para a sala, derrubou o potezinho de açaí, na cabeça dela, de criança, tinha uns 4 anos, ela pensou assim, eu derrubei, sujei, preciso limpar. Aí foi no quartinho que ela tinha lá, nos brinquedos, pegou uma vassourazinha de brinquedo e começou a tentar limpar açaí com vassoura. Você já limpou açaí com vassoura? Quando não limpou, ela pegou um pano branco lá que estava cobrindo a cama e veio limpar o açaí. E depois, quando ela chamou, para papai, está suja a sala. Eu vi aquele cenário, açaí de um lado, vassoura de outro. Mas, rapidamente, eu disse assim, eu não posso ser duro com ela, porque ela sabia o que fazer. Ela só não sabia como fazer. Essa é a tragédia da vida cristã. Nós sabemos o que fazer. Como tratar minha esposa, como tratar meu esposo, como tratar meus filhos. Nós sabemos o que fazer. A tragédia é que nós temos que admitir que em vários aspectos da nossa vida nós não conseguimos fazer. Por quê? Porque não entendemos o papel da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E é o que vamos estudar hoje. Quando nós pensamos no Espírito Santo, geralmente nós pensamos no Espírito Santo, e quando a gente pensa em um livro que eu possa conhecer o Espírito Santo, um livro da Bíblia que eu possa conhecer o Espírito Santo, qual é o primeiro livro que vem à nossa mente? Me ajudem. O livro de Atos. Então, quando você pensa no Espírito Santo, a primeira coisa que você pensa é, eu vou conhecer o Espírito Santo a partir do livro de Atos. A grande questão é que no livro de Atos, o Espírito Santo está usando os cristãos, que já estavam cheios da presença do Espírito Santo, para trabalhar para os de fora. E nós colocamos na nossa cabeça, de alguma maneira, que o Espírito Santo é para me usar para pregar o Evangelho para os de fora. Então, quando eu vou pregar, preciso do Espírito Santo em minha vida. Quando eu vou dar um estudo bíblico, preciso do Espírito Santo em minha vida. Quando eu vou falar de Jesus, preciso do Espírito Santo em minha vida. Porque nós pensamos no Espírito Santo apenas a partir da perspectiva do livro de Atos, em que pessoas que já eram cheias do Espírito saíram para pregar, para curar, para evangelizar. Mas nós precisamos conhecer o Espírito Santo na perspectiva do livro de Romanos. Eu não sei se você sabe disso, mas o livro bíblico que mais fala sobre o Espírito Santo não é Atos, é Romanos. Para você ter uma ideia, só no capítulo 8 de Romanos, o Espírito Santo aparece 30 vezes. Em nenhum outro capítulo da Bíblia, o Espírito Santo aparece tanto quanto Romanos, capítulo 8. E o que é o Espírito Santo, ou quem é o Espírito Santo em Romanos? É o Espírito Santo agindo na vida do crente, para depois ele sair para pregar, para viver. Então nós pensamos, já que eu não estou dando estudo bíblico, já que eu não prego, já que eu não estou fazendo evangelismo, eu não preciso tanto do Espírito Santo. Essa é a tragédia. Porque você está pensando no Espírito Santo só a partir da perspectiva do livro de Atos. Quando você vai para o livro de Romanos, você vai ver que o Espírito Santo não está agindo nas pessoas para ir para os de fora. Ele está agindo primeiro nas pessoas dentro, para depois elas saírem. Você lembra que Jesus ressuscitou e os discípulos viram Jesus vivo. Todos diziam que Jesus estava morto.
Mas os discípulos viram Jesus, os discípulos tocaram Jesus, os discípulos conversaram com Jesus, os discípulos fizeram uma refeição na beira da praia com Jesus, e eles estavam desesperados, querendo sair pelo mundo inteiro, dizendo: Jesus está vivo, eu toquei nele, eu falei com ele, eu comi com ele. Aí Jesus disse: não sai ninguém. Vão para Jerusalém, fiquem lá, buscando o Espírito Santo para que ele transforme vocês. E depois, aí vocês vão sair para pregar e falar que eu estou vivo. Porque a tragédia é que há muita gente que sabe que Jesus está vivo, mas vive o cristianismo como se Jesus estivesse morto. Então ele disse assim: é melhor você não falar nada. Porque a maneira como você vive, os discípulos viviam brigando um com o outro, querendo saber quem era o maior. Jesus disse assim: as pessoas, vocês vão falar que eu estou vivo, que tocaram em mim, e as pessoas não vão acreditar, porque vocês estão mortos. Então, se o Espírito Santo trouxer vida para vocês, aí vocês podem pregar depois, quando o Espírito Santo transformar vocês, e as pessoas vão ouvir vocês. Mas não falem que eu estou vivo enquanto você estiver morto. Não fale que eu ressuscitei enquanto você não ressuscitar em Cristo. Quer ver quem é o Espírito Santo em Romanos? Vá para o capítulo 7 de Romanos. O capítulo 7 de Romanos é um capítulo do homem carnal. O homem que está dominado pelo pecado, o homem que não consegue ter uma vida coerente, um homem que sabe o que fazer, mas não consegue fazer. Verso 17, Romanos 7, 17. Neste caso, vamos ler o verso 16. Ora, se faço o que não quero, concito com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Isso aqui está descrevendo um cristão que sabe o que tem que fazer, mas não consegue, porque o pecado domina. Eu não consigo. Eu consigo, na frente da igreja, enquanto eu estou de gravata, 30 minutos pregando. Mas daqui a pouco eu volto para casa e lá não consigo mais, Senhor. Eu consigo no sábado pela manhã, quando eu estou bem vestido, perfumado, vestido de adventista, mas depois, sábado à noite, eu já não consigo mais. É esse o desespero de Paulo. E a grande tragédia é que nós vamos a Deus como a pessoa do sábado pela manhã. E ele diz assim: não, meu filho, eu conheço você sábado à noite. Eu sei quem você é sábado à noite. Nós vamos a Deus vestido de pastor, quando ele diz assim: não, eu sei quem você é sem a capa de pastor. É isso que Paulo vai a Cristo aqui. Ele está dizendo: Senhor, me ajuda. Não me ajuda a ser crente na igreja de gravata, me ajuda a ser crente em casa com minha esposa e com os meus filhos, no trabalho, na internet. Santo Deus, me ajuda. Aí olha o que ele diz novamente no verso 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Aí ele dá o grito desesperado no verso 24, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo dessa morte que eu carrego? Esse pecador, esse homem que não é coerente, esse homem que ensina uma coisa e faz outra, esse homem que não tem a coerência da vida de Cristo. Aí vem o maravilhoso capítulo 8 de Romanos. Vejam, quando Paulo escreveu Romanos, ele não dividiu em capítulos. Depois, quando os livros da Bíblia foram reunidos, foi colocando capítulo 1 para facilitar encontrar. Mas quando Paulo escreveu Romanos, quando ele perguntou quem me livrará do corpo desta morte, aí ele deu a resposta a essa pergunta: quem vai me fazer ter uma vida coerente? Quem vai me fazer viver aquilo que eu sei que devo viver? Quem vai me livrar desse pecado que me assedia? Quem vai? Quem vai me ajudar a vencer? A resposta está no capítulo 8. Então, o capítulo 8 é a resposta para o grito desesperado de um crente que não consegue ter uma vida coerente no capítulo 7. Você não pode ler o capítulo 7 sem ver a resposta no capítulo 8, senão você vai ficar desesperado, você vai dizer: eu sou isso aqui, ó. Mas eu quero ser melhor, Senhor, eu quero vencer. Aí vem a resposta maravilhosa. E aí ele vai falar do Espírito Santo. E nesse capítulo 8, é como se no capítulo 7 você estivesse vivendo, o eu é o centro da sua vida. No capítulo 8, o Espírito Santo é o centro da sua vida, e tudo muda. Para deixar isso mais claro, Paulo vai dizer: quem é você? Quem é você sem o Espírito?
Veja aí, capítulo 8. Capítulo 8, verso 5. Primeira parte do verso 5. Porque o que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne. Quando Paulo fala de carne, ele está falando da vida de pecado, de uma vida incoerente. Então ele diz assim, sem o Espírito, você vai estar sempre se inclinando para as coisas da carne. Capítulo 8, verso 6, primeira parte. Porque o pendor da carne leva para onde? Para a morte. Pastor, morte. Uma vida sem o Espírito vai estar sempre caminhando para a morte. A morte do casamento, a morte da família, a morte das relações, a morte da intimidade com Deus. Então você vai estar sempre pendendo para as coisas da carne e sempre destruindo tudo que você está tentando construir, sempre. Porque essa é uma vida sem o Espírito. Capítulo 8, verso 7. Por isso, esse pendor para a carne é inimizade contra Deus, e não está sujeito à lei de Deus, nem o pode estar. Então você vai estar sempre inclinado para as coisas da carne, você vai estar sempre destruindo e matando tudo, você vai estar sempre em inimizade contra Deus, e você não vai conseguir se sujeitar à lei de Deus. Você sabe que não deve mentir, mas você não vai conseguir não mentir. Você sabe que não deve adulterar, mas você não vai conseguir adulterar. E Jesus disse assim, e você tem que entender que a lei, ela é profunda. Então não existe muita vantagem, biblicamente, de eu nunca ir para um motel com uma mulher que não seja minha esposa, porque eu tenho medo que a igreja veja, que eu perca a credencial de pastor, que eu perca meu trabalho. Eu posso conseguir nunca ir num motel com uma mulher que não seja minha esposa, porque eu tenho medo, porque podem ver meu carro, porque podem me descobrir. Mas quando Deus habita em mim, Ele não vai só evitar que eu não vá para um motel com uma mulher estranha, Ele vai impedir que a minha cabeça seja um motel. Então Ele está dizendo assim, não é simplesmente a aparência da lei, é a essência da lei. Você pode até dizer, não, mas eu não adultero. Você pode não adulterar no primeiro caso, como eu falei. Mas Ele quer entrar tanto na tua vida para que você seja completamente puro, verdadeiro, honrado. Como Jesus falou, você pode não matar porque não tem coragem. Mas se você odeia, você está matando. No teu coração e na tua mente, você está matando aquela pessoa. Então, uma pessoa sem o Espírito, sempre inclinada para a carne, sempre levando para a morte, sempre em inimizade contra Deus, sempre não se sujeita à lei de Deus. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem é essa pessoa que está na carne? É essa pessoa do capítulo 7. Que não consegue fazer, que não é coerente, que diz, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele disse assim, você é tudo isso aqui sozinho, você não precisa de ajuda para se inclinar para as coisas da carne, você não precisa de ajuda para caminhar para a morte, você não precisa de ajuda para destruir teus relacionamentos, você não precisa de ajuda para ser inimigo de Deus, você não precisa de ajuda para não se inclinar à lei de Deus, ou não se sujeitar à lei de Deus, e você não precisa de ajuda para não agradar a Deus. Sozinho você consegue. Sozinho você consegue. Mas aí entra o Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer agora quem você vai ser se o Espírito Santo habitar em você. Quem você vai ser. Verso 5. Final do verso 5. Mas. Capítulo 8, verso 5. Final do verso 5. Mas, se o Espírito habitar em vós, você vai se inclinar para as coisas do Espírito. Verso 6, final do verso 6. Mas o Espírito vai dar vida e paz. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará você, o seu corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Então, não é o Espírito Santo para eu pregar para os de fora, é primeiro o Espírito Santo para agir em mim e me transformar. Não é o Espírito Santo para eu dar estudo bíblico, é primeiro o Espírito Santo em mim para mudar o meu caráter, para me transformar um cristão genuíno, um cristão bíblico, um cristão coerente, um cristão que as pessoas possam olhar e dizer assim, o que ele ensina tem autoridade, não porque ele é pastor,
mas porque ele vive aquilo que ensina. Ao ponto de as pessoas olharem para você e dizerem o que Lucas disse sobre Jesus. Ele faz e depois ensina, mas primeiro ele faz. Sabe quem vai fazer isso por você? A maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Então pare de pensar no Espírito Santo, a partir de eu quero ter o Espírito Santo para trabalhar para os de fora. E comece a pensar no Espírito Santo, eu quero ter o Espírito Santo na minha vida para trabalhar aqui dentro. Porque se funcionar aqui dentro, pode ser que funcione lá fora. Se o cristianismo funcionar na minha casa, pode ser que funcione fora dela. Então, Atos apresenta o Espírito Santo agindo na igreja para pregar fora. Romanos apresenta o Espírito Santo agindo dentro da igreja para transformar dentro. Então, comece por Romanos, para depois ir para Atos. Veja o que diz o verso 9. Capítulo 8 ainda, verso 9. Vós, porém, não estáis mais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não está nele. Então ele está dizendo, a prova de que você é filho de Deus, não é que você é pastor, não é que você é adventista ou que você guarda o sábado, é se o Espírito Santo habita em você. Então todo dia eu tenho que ir a Deus e dizer, Santo Deus, por favor, que o Espírito Santo habite em mim. Porque eu quero ter essa prova de que sou teu filho. Sou pecador, ainda tenho coisas em mim que não deveriam estar, mas o Espírito Santo em mim vai me ajudar a ter vida, vai me vivificar, vai me ressuscitar dentre os mortos. Todos os dias, Satanás acorda, eu acho que ele não dorme, mas é uma maneira de dizer, e ele se levanta e diz assim, hoje eu derrubo esse pastorzinho. E ele é mais forte que eu. Mas quando eu vou a Deus e peço a unção do Espírito Santo e a bênção do Espírito Santo em mim, ele diz assim, amanhã eu volto, hoje eu não vou conseguir. Porque o Espírito Santo habita nele. Porque ele pediu a presença do Espírito Santo na vida dele. Porque ele aprendeu a depender do Espírito, ele aprendeu. Então, não diga assim, Santo Deus, me dá o Espírito. Diga assim, Senhor, me dou ao Espírito. Não é me dá o Espírito para eu ir pregar. Me dá o Espírito para eu ir dar estudo bíblico. Senhor, me dou ao Espírito. E antes de dizer, Santo Deus, me enche do Espírito, tem gente que diz assim, Santo Deus, me enche do Espírito. E o Espírito Santo diz assim, mas já está cheio. Está cheio de vaidade, de orgulho, de mentira, de crítica, de promiscuidade. Então você não deve dizer, Santo Deus, me enche do Espírito. Você deve dizer, Santo Deus, me esvazia. Porque quando o Senhor me esvaziar, vai ter espaço para eu ser preenchido. Sabem, às vezes, a gente passa muito tempo orando pelo que nos incomoda. Um filho está doente, aí vamos clamar. O casamento está acabando, vamos passar a noite jejuando. Estou com uma doença grave, vamos fazer jejum, vigília. Não tem problema, faça isso, não tem problema. Mas nós deveríamos passar mais tempo também orando e clamando a Deus, não pelo que nos incomoda, mas pelo que incomoda a Ele e que ainda está na nossa vida. Santo Deus, eu vou passar a madrugada inteira aqui clamando, não é porque meu casamento está acabando, não é porque eu estou com uma doença terminal, é porque eu sou mentiroso. E eu vou fazer vigília, vou fazer jejum, eu sou crítico, eu sou agressivo. Santo Deus, e eu sei que isso não te agrada, então eu não quero em mim, porque não é do Senhor. Então eu quero que o Senhor me esvazie, para que depois o Senhor me preencha com o teu Santo Espírito. Olha o que diz o verso 13. Verso 13. Para mim é o centro desse capítulo, é o verso 13. Por quê? Se viverdes segundo a carne, você vai caminhar para a morte. Como eu falei, a morte de tudo que é importante para você. Mas, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Deixa eu explicar para você essa palavra mortificar. Mortificar é uma coisa, matar é outra. São duas palavras diferentes na língua que Paulo usou. Então, se dissesse assim, você tem que matar a carne, aí você tinha que dar um jeito de matar o Josanã miserável que eu ainda tenho aqui dentro. Mas quando diz assim, mortificar, a palavra mortificar é você pegar alguém e você levar para que outro mate. Isso é mortificar. Então, quando diz assim, você tem que mortificar a carne pelo Espírito, o que está dizendo é o seguinte, pega Josanã, homem pecador, miserável, todo dia,
e leva para o Espírito Santo, diz assim: Santo Espírito, mata esse miserável um pouquinho mais hoje. Santo Deus, eu não consigo. Eu gosto disso que Josanã gosta. Eu gosto das coisas da carne. Mas, Santo Espírito, mata Josanã um pouquinho hoje. E quem mata o antigo Josanã não é Josanã, é o Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Se mortificardes a carne por meio do Espírito, você vai viver. Sabe o que é que a gente faz? Eu vou parar de mentir. Eu vou parar de pecar. Eu vou parar de adulterar. Eu vou parar de ser agressivo. Paulo está dizendo que você não vai conseguir, porque você não mata ninguém. O seu eu, você não consegue matar. Agora, se você levar para o Espírito, ele vai matar. E todo dia, Josanã vai ser mais fraco. E Cristo vai ser mais forte. Ao ponto de você poder dizer como Paulo: já não vivo eu. Já não vivo eu. Mas Cristo... Sabe por que Paulo foi capaz de dizer: já não vivo eu? Porque Paulo aprendeu todo dia a levar Paulo. Alguém disse que a maior luta de Paulo era nunca mais voltar a ser Saulo. A maior luta de Paulo era não voltar a ser Saulo. E para não voltar a ser Saulo, ele ia ao Espírito todo dia, para que o Espírito mortificasse a carne. Ao ponto de ele dizer assim: sejam meus imitadores. Você já pensou alguém dizer isso? Pode olhar para mim. Pode olhar para mim. Olha como é que eu faço o culto, faço igual. Olha como é que eu trato as pessoas, trato igual. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A minha vida é coerente. Pode olhar. Pode abrir o meu histórico. Pode abrir as minhas páginas. Pode abrir. A minha vida é coerente, porque eu estou mortificando a carne pelo Espírito que habita em mim todo dia. Sabe uma tragédia? Uma tragédia que nós compreendemos assim: que o mundo é um grande campo a ser colhido. Temos que colher o mundo, temos que pregar o Evangelho. E eu tenho que colher. E se eu tiver o Espírito Santo é como uma foice, bem afiada. Se eu tiver o Espírito Santo, eu vou colher rapidinho. Então, tem que colher o mundo para Cristo, e temos que colher porque nós temos que cumprir a missão, e temos que ter o Espírito Santo, uma foice bem afiada na nossa mão, para a colheita ser bem rápida. Está errado. O mundo é o campo a ser colhido, mas quem vai colher é o Espírito Santo. Eu sou a foice na mão do Espírito. Se o Espírito Santo tiver a mim, ele vai me usar na colheita. Se o Espírito Santo tiver a minha vida disponível para ele transformar, para ele agir, aí ele vai me usar na colheita. Não sou eu quem faço a colheita, não sou eu que tenho que colher o mundo. O Espírito Santo já está fazendo isso. Enquanto você está dormindo, o Espírito Santo está tocando no coração do teu filho que está fora da igreja, em lembrança à oração que você fez de madrugada quando estava acordado. O Espírito Santo continua agindo na vida do teu filho que está fora da igreja, enquanto você está dormindo. O Espírito Santo não para de trabalhar. Tudo o que eu tenho que dizer é: Santo Espírito, me usa, me enche, me toma em tuas mãos, para colher as pessoas que precisam ser colhidas. Mas primeiro age em mim, para depois agir através de mim. Primeiro transforma Josanã, limpa Josanã, vivifica Josanã, para depois usar de alguma maneira como o Senhor queira. Esses dias eu tive uma grande alegria. Eu estava em Fortaleza, há alguns meses já, e terminei de pregar e recebi uma mensagem. E nessa mensagem, uma pessoa muito querida dizia: pastor, eu lhe agradeço por ter tirado algum tempo para me ajudar a conhecer a Bíblia. Eu continuei estudando, eu descobri a verdade, me apaixonei por Jesus Cristo e quero ser batizado. Por favor, arruma uma data na sua agenda para me batizar. Há um tempo atrás eu fiz uma classe bíblica aqui, durante a semana, e tinha uma pessoa que não faltava, a Sheila. E a Sheila tinha uma característica. Ela tinha hora que eu tinha vontade de dar um colírio para ela poder piscar, porque ela não piscava, prestava atenção assim, eu dizia: Sheila, tem que piscar, senão vai prejudicar o olho. Ela prestava atenção e eu disse a ela um dia: você não ouve, você bebe a palavra, o interesse, a vontade de conhecer. E ela continuou estudando, continuou conhecendo, e eu tenho a alegria hoje de poder entregar a vida dela a Jesus através do batismo. Sheila, você pode vir aqui? A vida da Sheila
tudo que ela já viveu, tudo que ela já passou, e chegar nesse momento é uma prova do agir do Espírito Santo na vida. Deus te abençoe. Estive com o Gleice e Samuel visitando ela essa semana, e eu vi muita coisa linda de como Deus tem trabalhado e agido. Eu louvo a Deus por sua vida. O fato de ter lhe encontrado naqueles dias que estudamos a Bíblia foi um presente de Deus para mim. E aquela mensagem que você me mandou, eu estava viajando, foi um alento de Deus para mim, dizendo: continue. O Espírito está agindo, usando a palavra para transformar vidas. Aquelas perguntas que eu fiz na sua casa, na segunda-feira, eu quero chamar o pastor para fazer agora diante da igreja. E aquilo que eu lhe disse em sua casa, eu repito aqui diante da igreja. A igreja é um hospital, o único médico é Jesus Cristo. Eu venho para a igreja olhar para o médico e não para os doentes, e o Josanã é o primeiro. E você tem que agora começar a sua caminhada cristã todos os dias e buscar a Deus todos os dias até que Jesus Cristo volte e você possa receber das mãos dele a coroa do Espírito, a coroa da vida. E essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo que você aprendeu a conhecer e conviver vai te guiar todo dia até Jesus voltar. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Josanã, pela linda reflexão e pelo trabalho. O senhor tem permitido que o Espírito tome conta do seu